Bom, pessoal, vamos lá. Então, agora eu vou passar uma parte teórica, tá? Do conteúdo da cidade para vocês entenderem, né, a primeira parte importante de tudo, de simulações com CFD, tá certo? Que é a geração e construção do que a gente chama de volume finito. Antes disso, eu vou falar e correr e relembrar aqui com relação às equações de governança, tá? Que, como vocês já acabaram percebendo nos artigos que vocês verificaram, isso é a base de tudo para a modelagem do sistema. E vou, então, né, recapitular aqui com vocês, né, a questão da estrutura do que a gente segue para uma simulação em fluidodinâmica computacional. Podem perceber nos trabalhos que vocês leram, que vocês apresentaram, que a gente sempre passa por três etapas, tá, principais com relação a uma simulação em CFD. A primeira etapa, construção da geometria, tá? Então, você pode fazer essa construção da geometria no próprio suplemento do ANSYS, ou você pode fazer no Inventor, né, no AutoCAD, outro software, e importar lá dentro do ANSYS para trabalhar com ela lá. Segunda etapa principal é a construção do mesh, a geração do mesh, a definição do número de pontos que você tem na sua malha. Isso pode ser feito de diversas maneiras, a depender da simulação do modelo que você está trabalhando, se é algo tubular, se é algo retangular, se é algo com vários cilindros concêntricos, a depender da sua geometria, você pode optar por um tipo de malha ou outra, com divisões hexagonais, octagonais, né, tetraédricas, depende do que você quer trabalhar. Então, isso é uma coisa que vai impactar bastante os resultados. Então, vocês vão ver que alguns trabalhos, estudos, trazem como referência o indicativo de um mesh mais apropriado para aquele tipo de geometria, tá? E a gente vai falar daí sobre isso nas próximas aulas. E também, depois que a gente tem o mesh, a gente precisa resolver as equações, tá? Então, aí quando a gente resolve as equações, que daí de fato é fazer a simulação do CFD, com isso a gente consegue com a construção dos perfis, tá? Como resultado da resolução do modelo. Porém, é muito importante também verificar que para que a gente tenha um modelo eficiente, um modelo capaz de a gente conseguir resolver e ter resultados ali, ponderando esforço computacional, tempo, robustez, também é necessário fazer as considerações e simplificações, né? Vocês não vão sempre resolver as equações completas. Sempre a gente vai considerar quais termos vão ser analisados, quais termos vão ser considerados, quais direções vão ser avaliadas, e você vai resolver o modelo em cima daquelas equações. Beleza? Então, isso é importante porque a gente precisa disso para ter uma simulação representativa e não desgastar, porque às vezes certos efeitos não têm nenhuma influência, ou mesmo do ponto de vista computacional, eles atrapalham também a resolução, tá? Bom, eu também deixei com orientação geral na aula anterior instalar os softwares. Vocês conseguiram, todo mundo, né? Para ver se o relator lá estava dando, né, algumas travadas, alguns probleminhas. Que o software, caso o nome do seu computador, né? Versão do usuário dele mesmo. Se tiver um acento no nome, ele deve na instalação. Ele não aceita. Isso, vocês, Aí. É, fazendo perfeito. vocês vão ver que assim, alguns softwares requerem aí toda uma atenção com relação à própria computação. Então, tem isso. Quando a gente fala de programação, tem lugar que você não pode usar acento, que você não pode usar espaço, tem que usar underline, tudo. Né? Sabiam que isso até é uma verdade. Você vai compilar um arquivo de programação, normalmente você usar o underline vai dar menos tempo do que usar o espaço. Porque o espaço ocupa mais espaço de memória do que o underline. Então, isso acaba acontecendo, é comum a gente ver esse tipo de situação, porque isso, né, aumenta a memória utilizada por aquele arquivo. Bom, e aí, então, hoje eu vou falar sobre as equações de governança, que vocês já viram, provavelmente, nas disciplinas de fenômenos de transporte, para a gente relembrar os efeitos e os termos ali envolvidos. E vou dar o exemplo aqui hoje para a simplificação com relação à difusão num sistema com troca térmica 1D, tá? E como esse mesh é construído em 1D ainda, tá? Com o método dos volumes finitos. Aí, a partir da próxima aula, eu vou tentar trazer algo em 2D, tá? E vocês vão ver que a complexidade já aumenta muito. E aí, depois, né, vocês vão imaginar que o 3D, talvez aqui com o Python, já seja inviável. Por isso que a gente precisa do ANSYS, de um software mais potente e mais prático para fazer algo com simulações em 3D. O Python até consegue, em certos casos,
mas é muito difícil graficamente você representar a sua resposta utilizando o Python, tá? E por isso que às vezes aí a gente já acaba recorrendo ao ANSYS. Então a gente vai trabalhar com 1D, 2D ainda para vocês entenderem o que são elementos finitos e qual que é a discretização da malha, e aí nessa parte a gente vai trabalhar com Python. Por isso eu pedi para vocês instalarem, né, o Anaconda. E aí mais para frente vocês vão então trabalhar daí com o ANSYS, mas que ele já tem toda essa programação e esses elementos finitos ali dentro. Bom, então, também, né, brevemente, trouxe aqui uma contextualização para vocês, né, de que o CFD, então, é um método teórico de investigação científica e de engenharia que visa o desenvolvimento e aplicação de uma ferramenta computacional semelhante a uma câmera vídeo para análise baseada em causa e efeito da dinâmica de fluidos, tá? E aí é importante comentar nesse ponto também que esse efeito câmera-vídeo é quando a gente tem uma simulação dinâmica, que o tempo vai influenciar, então, no meu resultado, porque a gente vai visualizando ao passar do tempo como o meu resultado vai mudando. Tá? Isso não acontece na parte estática. Na parte estática, quando a gente resolve, o que a gente obtém é um perfil estático, é como se fosse daí uma foto, né? E não aí um vídeo, né, gerado ou criado pela câmera. Com os efeitos de dinâmica dos fluidos, de calor e de massa. Inicia com o desenvolvimento virtual desse sistema, baseado em informações geométricas de um modelo concreto. Tá? Então, a gente busca daí, representar computacionalmente, com base em uma realidade, algo que a gente conheça, ou que a gente quer propor no caso de uma situação de projeto. Tá? Aí trouxe um vídeo aqui também, só para ilustrar e mostrar para vocês. Vou abrir aqui. Alguns exemplos e aplicações para engenharia química. Como vocês comentaram, isso é utilizado em várias áreas, tá certo? Mas dentre elas, também engenharia mecânica, engenharia aeroespacial, tá? Engenharia de automação. Vocês falaram aqui do exemplo do carro, da Fórmula 1, então a gente tem vários locais, tá, de análise disso. Mas pensando aqui para engenharia química, a gente vai buscar trazer isso para sistemas de processos químicos, tá? Então a gente falou hoje, né, dos artigos que vocês apresentaram da questão de aqui análise de velocidade, por exemplo, análise, né, de como um fluido pode ser disperso frente ao comportamento de um agitador, tá? Vejam aqui que nós temos as partículas sendo representadas ali dentro à medida que a gente faz o enchimento de um tanque, à medida que a gente faz uma suspensão de sólidos. Então, a gente consegue verificar isso e predizer, tentando trabalhar com uma simulação em CFD. Ó. Por exemplo, você quer fazer a dispersão dentro de um sistema e tem agitação, então você tem todas as forças ali dentro, o reator CSTR, a aeração, lembra, né, os dois artigos aqui que citaram e falaram sobre a aeração de um sistema, então, levando em consideração efeitos de transferência de massa, para a gente ver se a gente tem uma dispersão eficiente, se a gente não tem zonas mortas, se a gente não tem nada ali que acabe comprometendo a eficácia. E aí, pensando, então, na engenharia química, a gente traz para análise desses equipamentos industriais que representam aí as nossas operações unitárias, os reatores que a gente tem a nível de equipamento. Tá? Então, relembrando aqui equações de governança com relação ao fenômeno de transporte, quais são nossas três principais equações de governança? Quais? Massa, Energia, energia e momento, que é representado pela equação clássica de Navier-Stokes, tá certo? Então, essas são as principais equações que a gente tem, e a gente tem uma forma universal também de representar elas. Vejam que aqui a gente tem todos os termos escritos de forma geral dessas equações, tá? Então, nós temos, com relação à equação de Navier-Stokes, o efeito temporal, tá? Tanto para massa quanto para energia também. Aqui, no caso, U, é a nossa velocidade, tá? Para o sistema. Então, nós temos o termo de efeito temporal. Quando a gente fala de uma simulação dinâmica, esse efeito é considerado ao longo do tempo, como ele se comporta. Tá? Os efeitos, no caso aqui, de massa e de energia convectivos, tá? Ou seja, oriundos do movimento que a gente tem ali dentro acontecendo. E com relação à equação de Navier-Stokes, na verdade, esse efeito convectivo é o próprio escoamento que a gente tem, em função dessa velocidade que o meu fluido carrega.
em função, né, do seu, digamos assim, da inércia que ele está sujeito. Para massa e energia também temos os efeitos difusivos, que são oriundos do gradiente estático, né, e não do gradiente convectivo, do gradiente de movimento. Então, a gente tem, quando a gente fala de difusão, a gente está falando de transferência estática, e não com relação à convecção do meu sistema, e também forças externas, tá? Que podem gerar troca térmica, transferência de massa, de entrada e saída dentro do sistema, e que para a equação de Navier-Stokes, essas forças externas que podem estar atuando são pressão, quando a gente pensa no ambiente externo, a própria pressão do ar, da gravidade, do que a gente tem, da pressão atmosférica sobre isso, ou se a gente tem o sistema dentro de um líquido, tem a pressão da coluna de líquido do que a gente tem lá dentro. Temos também os efeitos de estresse, de tensão de cisalhamento, porque eles estão a todo momento entrando em contato com os outros e tendo esse arraste, esse cisalhamento gerado, e também efeitos da força da gravidade, né, ali dentro do qual todos nós estamos sujeitos e não tem como escapar, isso também pode gerar algumas variações. E aí a gente pode trazer uma equação genérica que tenta agregar todos os efeitos que nós temos numa representação universal. Veja que o que a gente tem aqui pode ser representado de uma maneira genérica. Tá? Efeito difusivo, efeito convectivo, efeito temporal, né? Efeitos externos que agem tanto de dentro para fora, quanto poderia, em alguma situação, também agir de fora para dentro, né? Na geração de radiação, por exemplo. Bom, tá, um ponto interessante de analisar essas equações de maneira geral é que nós temos aqui um operador. Como que é o nome desse operador aqui mesmo? Oi? Gradiente. Gradiente. O que que ele representa? Seria um vetor de derivadas, professor? Isso, o Carlos falou lá do vetor, né, da X, a Giovana comentou aqui os três espaços. Ele representa que todas essas forças, todos esses efeitos, eles acontecem em todas as direções das coordenadas que eu trabalho no meu sistema. Tá? Você tem um sistema retangular, você trabalha com coordenadas retangulares, x, y, z. Você tem um sistema cilíndrico, você trabalha com coordenadas cilíndricas, radial, axial e angular. Tá? Coordenadas esféricas, também radial, angular e também angular, né, no caso aqui em dois sentidos, eu posso ter horizontal ou vertical. Então, ele é utilizado simplesmente para resumir, né, simplificar, não ter que escrever minhas equações para cada uma das minhas coordenadas. E aí depende do meu sistema. Se meu sistema é unidimensional, eu posso considerar só uma coordenada. Se ele é bidimensional, se ele é muito fino em uma direção, eu posso desprezar aquela direção no equacionamento. Tá bom? Para a gente observar essa simplificação e essa atuação, a gente vai ver então a simplificação genérica dessa equação, por exemplo, para uma barra unidimensional, né? Considerando apenas efeitos difusivos. Tá? Então, vamos pensar aqui, né, talvez né, seja um pouco trivial, você já tenha acompanhado isso, né, exemplo desse tipo, mas a gente consegue verificar que, partindo da equação genérica de governança, de transferência de energia, para uma barra no qual a gente só quer considerar transporte de energia em uma direção e apenas com efeitos difusivos, automaticamente, olhando para a minha equação genérica, eu já posso fazer o cancelamento de dois termos. O efeito convectivo, tá? Que ele não vai estar acontecendo, eu não tenho ele aqui dentro, e o efeito temporal também, porque eu vou considerar que o sistema também está em estado estacionário. Bom, bem, e com isso, a minha equação já se resume aqui a equação com o termo convectivo e com o termo de entrada ou de saída de energia com relação a forças externas e não ao gradiente existente ali dentro. Professor, você falou convectivo. Seria o convectivo. Você falou de cortar o convectivo e restaria o difusivo. Ah, tá. Perdão, se eu falei errado, me confundi aqui, mas os difusivos, tá? Quando a gente fala de difusão, em termos de transferência de energia, qual lei que a gente está falando? Isso, exatamente. Qual que é a lei análoga para a transferência de massa? Fick, exatamente.
E para transferência de momento, na verdade, estou exagerando. Oi? Mais alto, por favor. Lei de Newton da viscosidade. Isso. Aqui, então, olhando para a nossa equação, a gente tem ela aqui no gradiente. A gente pode, então, expandir ela para o produto escalar, tá? Ou seja, fazer a distributiva desse gradiente nas coordenadas retangulares, e a gente consegue, então, verificar que essa variação que a gente tem aqui dentro do termo difusivo, ela acontece em x, em y e z, tá? Daí o RIE seria o quê? K, quem é K? Condutividade térmica. E quem que é esse outro termo aqui? Oi? Esse outro termo, o segundo termo aqui que a gente tem. O gradiente, que faz a força motriz do meu movimento para a transferência de energia. Esse gradiente se dá pela diferença de temperatura. E aí a gente tem a resistência a essa transferência que se dá pela dimensão, pelo comprimento que eu tenho naquele espaço. Tá? Então, vejam aqui que eu faço, né, simplesmente aqui a abertura do gradiente no produto escalar. Bom, considerando apenas uma dimensão, tá? Vamos considerar primeiro aqui apenas em x, eu já fico, então, com a minha equação sem os termos y e z, tá? Mas esse cancelamento eu vou mostrar para vocês ali posteriormente como ele acontece na equação. Olhando a equação para como ela está, agora a gente vai ver como resolver ela pelo método dos volumes finitos, né? Ou seja, como a gente vai considerar e criar um volume finito para conseguir adaptar essa derivada e resolver essa equação diferencial que eu tenho aqui. Olhando ela aqui originalmente, ela é uma equação diferencial parcial, tá? E aí eu consigo verificar que, se eu cancelar duas dimensões, eu vou ter uma equação diferencial com relação a apenas uma dimensão e que eu tenho, então, mais facilidades para resolver por um método de integração. E esse método de integração que a gente vai utilizar, ele está resolvendo uma integral sobre o volume do meu sistema. E por isso eu vou chamar de método dos volumes finitos. Tá? Então, essa equação é válida para todo volume finito, né, no domínio do meu fluido, independente do tamanho do volume e de sua localização. Em qualquer ponto, eu vou considerar que o meu sistema é modelado por essa equação. Matematicamente, se eu fizer a integração disso sobre todo o meu volume, então eu tenho, né, a integral da equação com a variação em x, mais o termo de entrada ou saída, dv. Tá? Eu estou integrando de um ponto sobre todo o meu volume. E aí, essa integração com relação a cada termo também pode ser feita separadamente, tá? Pois essa integração de uma soma ela é uma operação comutativa. E dessa maneira eu consigo distribuir aqui uma integral para o termo da difusão e uma integral para a variação de energia. Bem, então, em vez da gente integrar a equação sobre todo o meu volume de interesse, se ela é válida para qualquer ponto do meu fluido, eu vou fazer primeiro a integração dela para um elemento de fluido. E aí, consequentemente, todos os elementos vão ter o mesmo resultado, já que ela é válida para todos. Então, aí basta eu resolver a minha equação em cada elemento de fluido. Tá? E aí, então, para fazer essa integração sobre o primeiro, sobre o volume, em um ponto específico, eu vou pegar no meu fluido um ponto específico que eu vou chamar de volume finito. Tá? Então, digamos assim, eu tenho um escoamento com vários pontos. Eu vou considerar uma variação infinitesimal dele, essa variação vai ser infinitesimal, vai ser, então, o meu volume finito. Tá? Ela pode ser, então, um ponto isolado do contínuo do fluido, ou seja, do fluido como um todo. Pensando em apenas uma direção, com volume V, em coordenadas cartesianas, então eu posso pensar daí numa barra, né, onde eu tenho uma única direção, a gente vai pensar na direção X, e aí o que eu tenho como resultado obtido aqui, depois a gente vai chamar de célula na direção X, com um certo volume. Né? A gente não sabe quem é esse volume ainda, mas a gente vai verificar quem é com base na resolução da equação. Então, ó, mais uma consideração aqui. Supondo que a fonte de calor que está, então, atribuindo energia para essa barra seja constante, né? Ou seja, a minha força de energia externa, sendo S uma constante, eu estava integrando
no meu volume SdV, eu vou obter, então, a integral de uma constante, né? A constante sai para fora da integral, a integral de em VdV. Então, eu vou ter como resultado desse segundo termo SdV. Essa fonte de energia aqui, a gente não sabe aí, mas ela, independente da pressão dela, ela pode fornecer ou remover calor. E aí a influência disso vai depois entrar no sinal do que eu tenho aqui na equação. O segundo termo, então, foi, né, já resolvido integrar. O primeiro termo vai ser, então, a integral do volume da difusão de calor dentro do volume de controle. Para avaliar esse termo, é necessário aplicar um teorema que a gente, né, conhece como teorema da divergência. Tá certo? E vocês vão ver que a gente consegue resolver essa integral dessa derivada e que, quando a gente simplifica para uma direção, ela deixa de ser uma derivada parcial. Tá? Como a gente não tem variação em outra direção, em outro tempo, a gente tem, então, agora uma equação diferencial ordinária que a gente vai estar integrando por meio do teorema da divergência. Tá? Bom, e o que o teorema da divergência diz? Ele diz que o caso, né, o calor acumulado dentro dos volumes de controle por divisão, por difusão, deve atravessar a superfície do volume de controle se não houver fontes adicionais de calor no volume conforme mostrado abaixo. Então, a gente verifica que quando a gente tem um volume, e a gente está analisando as entradas e saídas desse volume, se a gente está avaliando a variação disso ali dentro, a gente tem que ver o que a gente tem de fluxo para fora desse meu volume. E aí eu consigo, então, também discretizar o movimento desses fluidos nas direções perpendiculares a esse volume. Nesse caso, como eu tenho uma única dimensão, eu só tenho duas direções, ou seja, para um lado ou para o outro. Em termos de representação coordenadas, né, se eu só estou trabalhando em x, eu posso representar isso como um vetor normal, no qual meu vetor normal positivo tem posições 1, 0 e 0, 0 e 0 para x e para y e para z, porque a gente não está considerando, e 1 para x. Tem o sentido, então, contrário, menos 1 para x, 0 para y e 0 para z. Tá? E a gente verifica, então, que esses, em termos de fluxo e de saída, eles acabam se anulando, certo? Eles vão em direções opostas. Tá? E matematicamente, o teorema da divergência diz o seguinte para um campo vetorial, porque já que a gente está analisando as entradas e saídas de fluxos com relação a um posicionamento de vetores dentro do meu sistema, então eu tenho ali um campo vetorial. Eu vou entender esse meu campo de temperatura, no caso, como um campo vetorial. Essa variação, então, do campo vetorial, seja qualquer campo vetorial, a gente primeiro vai entender como um campo vetorial B, em termos de uma simplificação, pode acontecer de eu pegar, então, o meu gradiente do campo vetorial B e, pelo teorema da divergência, considerar que isso é igual a uma integral de volume, sendo simplificada para uma integral de área, vezes o meu vetor normal. Tá? Porque o que acontece, então? O meu vetor normal, ele tira uma dimensão. Tá? Ele fica ali para dentro da integral. Se eu tiro uma dimensão do volume, o volume se torna área. Né? Então, dessa maneira, a minha integral ela acontece sobre a área. Se eu tenho três direções com relação ao volume, eu posso pegar cada uma dessas direções, multiplicar pelo vetor normal daquela direção e transformar a integral do volume para a integral de área. Então, esse vetor normal N, ele é unitário, tá? O teorema da divergência, quem diz que ele é unitário, e aponta para fora do volume de controle. Aí a A seria, então, a área superficial do volume de controle, e um desse teorema da divergência pode ser escrito como: se eu só tenho variação em uma direção, x, que é o que eu tenho nesse sistema, quando a gente viu ali atrás, se torna, então, a integral sobre a área desse campo vetorial vezes o vetor normal na direção que eu estou discretizando ele. E aí eu aplico, então, e transformo a integral do volume em uma integral de área, pelo teorema da divergência, multiplicando o meu campo vetorial de temperatura pelo vetor normal na direção que eu estou considerando. E as quantidades do fluxo, né, temperatura, condutividade, são constantes na face da minha célula. Né? Eu vou chamar de célula, então, aquela região de elementos de volume finito que eu construí lá atrás. Portanto, essa primeira integral ela pode ser simplificada, tá certo? E aí, sendo isso constante, porque independente
se eu estou indo para uma transferência de energia de um lado ou para o outro, essa quantidade no meu volume infinito ela é constante. Ela não é a mesma quando eu vario a minha célula, mas quando eu estou considerando uma única célula, a todo instante, se é regime estacionário, o fluxo é constante. Aí eu tiro o que eu tenho ali dentro da integral e eu fico com uma integral diária. Tá? Fisicamente, a gente verifica que esse fluxo de calor para fora da célula, por difusão, deve equilibrar o calor gerado dentro da célula. Eu só tenho dois termos. Para que eu iguale eles, o que entra ou o que sai dessa célula tem que ser igual ao que é gerado ou ao que é consumido ali dentro. E aí, para simplificar mais essa equação, a gente vai considerar uma célula em 1D. Se a gente tem uma célula em 1D, em um sistema de uma barra, em um sistema de uma única direção, a gente só vai ter dois tipos de células ali dentro. Células internas, que não têm contato com a extremidade dessa barra, e as células de fronteira, que elas estão nas extremidades de contato com a parede dessa barra, que são ali, seja a primeira e a última, tá? Que só está representada da esquerda, mas poderia ser a última também, e eu tenho a interna. Tá? E aí, como a gente vai depois considerar essas várias células, a gente vai trazer aqui uma anotação. A notação de que L vai representar a face esquerda dessa célula e R minúsculo vai representar a face direita dessa célula. Enquanto as letras maiúsculas, como a gente vai ver depois, vão fazer referência aos centroides das células vizinhas. A L maiúsculo representa, por exemplo, a posição central da célula à esquerda de uma célula qualquer, e a letra R representa o valor da minha propriedade no centroide, no caso a temperatura, no centroide da célula direita, a vizinha da célula em questão que a gente está fazendo a análise da equação. Bom, agora, percebam que, se eu for considerar o que entra e o que sai da minha célula, eu tenho, então, que considerar o que entra ou sai de energia, e vai dizer isso é o sentido, tá? Mas a gente ainda não vai se preocupar com o sentido, porque se poderia ser da esquerda para a direita, poderia ser da direita para a esquerda. Considerar a variação de energia com relação a face direita da minha célula, mais a variação de energia na face esquerda da minha célula, que são os dois pontos de contato pelo qual a energia atravessa, mais a variação de energia com relação ao volume, esse volume igual a zero. Bem, e aí aqui entra o ponto onde a gente vai adotar o sentido. Isso vai fazer diferença lá na frente se a gente considerar a temperatura maior na extremidade direita ou na temperatura maior na extremidade esquerda. Porque, como diz, as leis da termodinâmica, a energia vai fluir do ponto de maior temperatura para o ponto de menor temperatura, tá? Aí, independente do sentido que eu escolher aqui, depois a termodinâmica vai corrigir isso, tá? Se na direita for a maior, vai ser da direita para a esquerda. Se a esquerda for a maior, vai ser da esquerda para a direita, tá? Quando eu digo a termodinâmica vai corrigir isso, ela vai acabar corrigindo como consequência da minha condição de contorno, que é a temperatura na extremidade. E aí, então, aqui a gente vai adotar o sentido x positivo na face direita, x negativo na face esquerda. Certo? Sendo x negativo na face esquerda, então aqui o meu termo referente à face esquerda ele vai ficar com sinal negativo. E essa equação, como ela está colocada aqui, ela é válida em todas as células da minha malha. Aqui a gente só tem uma malha em 1D, tá? A gente não tem outras direções consideradas. Porém, isso ainda não pode ser resolvida, tá? Essa equação da maneira como ela está colocada aqui. Porque essa equação está escrita em termos das variáveis nas faces das células, tá? O método dos volumes finitos, ele resolve nos centroides das células, porque eu estou pegando o ponto central do meu volume, tá? Então, eu vou precisar agora fazer uma análise de comparação entre duas células para conseguir converter essa equação em uma equação que represente um ponto central, tá? E aí, o método dos volumes finitos vem justamente resolver esse problema. Para eu não ter dois pontos de análise, as duas extremidades, eu vou mudar a minha análise para o centro. E aí, para o centro, eu só vou ter um ponto de análise. Isso vai facilitar e eu vou conseguir resolver essa equação. Então, as células interiores e limites precisam ser analisadas separadamente, tá? Porque as células interiores, elas têm duas células vizinhas.
enquanto as células limites, que são as que estão em contato com as extremidades dessa barra, elas só têm uma única célula vizinha, a outra extremidade é aparente, tá? Então, a gente vai fazer agora a conversão dessa equação que a gente tem para duas situações diferentes, para a célula interna e para a célula na condição limite, tá? Então, primeiro a gente vai fazer para a célula interna, tá? Então, para a célula interna, é possível simplificar e resolver essa equação para as células inferiores em termos das quantidades de transferência de energia nas fases, tá? Então, essa simplificação ela é feita com uma interpolação linear, muitas vezes chamada também de diferenciação central. Tá? Uma nomenclatura, né, da matemática para fazer essa interpolação. E o gradiente espacial de temperatura que a gente tem lá do ET dx, ele vai ser simplificado e pensado como, já que é um elemento finito, algo tão pequeno, uma variação diferencial ali é igual ao delta, tá? Aproximadamente. Então, a minha derivada, que está contida ali, eu vou aproximar para um ΔT, ΔX. Ou seja, a variação de temperatura e a distância do que eu tenho ali. Então, conforme mostrado, né, na figura 6, vamos, né, analisando aqui embaixo, esse método, então, vai buscar, por meio de uma interpolação, né, pegar um ponto aqui menos um ponto aqui, transferir a minha análise para o centro da minha célula. Aí, esse gradiente de temperatura nas faces esquerda e direita pode ser expresso usando diferenciação central como? Na extremidade esquerda, então, eu vou transformar analisando a minha célula da esquerda. Então, para fazer a interpolação, aqui dentro eu vou fazer Tp menos TL, né, a célula central menos a temperatura na célula da esquerda, sobre a distância entre essas duas células, então, centroides dessas duas células. E do outro lado, depois eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar daí, então, TR aqui desse lado, menos TP, e aí eu vou pegar a distância PAR, tá? E dessa maneira eu vou praticamente deslocar a minha equação de todas as minhas células da malha para o centroide da célula, certo? Em termos de interpolação, vejam que quando eu faço direita menos a esquerda, eu consigo, então, obter 3 pontos de temperatura. O central, que aparece nos dois termos, o da célula direita, TR, e o da célula esquerda, TR. Tá? Então, eu interpolei a minha face direita e a minha face esquerda. E agora sim, após a simplificação, a equação de difusão pode ser resolvida para as temperaturas no centroide das células. E daí eu tenho 3 valores de temperatura nessa equação. Mas quando eu pego a minha célula vizinha, essa variável se repete. Quando eu aplico a equação na minha outra célula vizinha, a variável que envolve a minha vizinha anterior também se repete. E dessa maneira, eu vou eliminando os graus de liberdade do meu sistema e vou ter como solução e possibilidade de solução as temperaturas das bordas, tá? Que são as condições de contorno. Então, quando eu falar das células nas bordas, daí sim eu vou ter, então, uma solução apropriada, porque eu conheço as temperaturas das extremidades, tá? E só por simplificação, os termos, então, aqui vão ser, então, feitos, né, os ajustes matemáticos, aqui as distributivas. Então, vejam que eu tenho 2 termos associados a TP, um aqui e um aqui, os dois vão ser, então, trazidos para o lado esquerdo da minha equação. O meu termo com TL aqui se mantém aqui, menos com menos ele fica positivo. O meu termo TR também de lá vem para cá. E o meu termo, então, S, ele fica, então, aqui ainda nessa posição. Mas eu ainda não sei o sinal dele, porque eu não sei se ele sai ou se ele entra. Tá? Esse S a gente só vai falar dele mais para frente, que seria energia fornecida ou removida. Para facilitar ainda mais matematicamente, K sobre D é resumido, então, em uma variável D, tá? A conotação D, que representa o que a gente pode chamar de fluxo difusivo de calor por unidade de área. E eu agora, como a minha equação vai buscar resolver apenas para determinar o perfil de temperatura, tudo que não é temperatura são parâmetros constantes. Tá? A distância entre as células, a condutividade térmica, tá certo? Tudo que eu tenho ali envolvido e que daí eu vou simplificar nos termos AP, AL e AS. Tá? Portanto, eu consigo ter alguns coeficientes, né, resumidos na minha equação e ter uma equação bem simples e prática para a minha equação nas células internas. O mesmo processo vai ser feito para as células das posições limite, à esquerda e à direita. Tá?
A diferença é que agora eu só tenho um centroide na célula ao lado. Eu não tenho do outro lado. Então, o que vai mudar no desenvolvimento matemático? A temperatura aqui que eu vou considerar, ela não está aqui. Ela está aqui. E ela é quem? Temperatura da parede. E o que muda também, a minha distância com relação ao centroide não é mais D, é quem? D sobre 2. Então, o desenvolvimento matemático, ele é análogo, tá? Porém, nessa extremidade da parede, a minha distância é D sobre 2, tá bom? Mas a simplificação de interpolação e de aplicação do teorema da divergência, né, e da minha interpolação matemática é exatamente o mesmo. Eu vou chegar em uma outra equação que o que vai mudar entre alguns dos meus termos, aqui, digamos assim, para eu tirar esse sobre 2 para cima, eles vão estar multiplicados por 2. Mas eu tenho praticamente os mesmos termos que eu tinha lá atrás, só que algum deles eu tenho aqui esse fator que é oriundo da interpolação na extremidade. E aí eu tenho essa outra equação, que se eu parar para analisar, eu sumi com as minhas derivadas. E agora a gente só tem equações algébricas. Tá? Então, para a gente resolver o nosso sistema, a gente vai chegar num sistema de equações algébricas. Tá? Vejam que eu obtive aqui atrás a equação algébrica para a temperatura de qualquer célula central. Obtive aqui a temperatura em qualquer na célula da extremidade à esquerda. Aplica-se o mesmo procedimento lá para a temperatura na célula direita, tá? Não vou fazer, né, a discussão matemática, vou deixar aí para vocês, né, estudarem na parte assíncrona, né, e fazerem esse desenvolvimento. Mas eu chego também na equação para a célula direita, tá? Na parede direita, onde eu também tenho esse fator 2, porque na extremidade direita eu também tenho aqui uma distância reduzida, dividida por 2, tá bom? Ou seja, eu tenho 3 equações algébricas que eu construí. Uma equação que vale para qualquer célula do interior, que eu não sei ainda, eu não defini em quantos pontos eu vou dividir minha barra. Mas, digamos, se eu dividir minha barra em 10 células, 8 delas serão células internas. E é essa equação que vai valer para todas elas. 2 delas serão células das vizinhanças. Uma da vizinhança esquerda e uma da vizinhança direita. Para a equação da vizinhança esquerda, essa equação que vai valer. E para a equação da vizinhança direita, essa equação que vai valer. Quem seriam essas equações? Coeficiente vezes as temperaturas que a gente chegou quando a gente deduziu essas equações aqui atrás. Tá? O TR, o TL, o TP, que são temperaturas das células, TA, que é da parede na direita, e, vamos ver aqui, TL é na da esquerda e TB é na da direita. Tá? Então, essas condições de contorno, eu vou para resolver essas equações, também vão ser obtidas através das fontes de termos de energia, de entrada e saída nas extremidades do meu sistema. Bom, agora vamos ver como ficaria construído e gerado o mesh de uma geometria 1D. Né? Lembrando que essa geometria 1D é um volume finito no formato de uma célula e que só se dá no sentido unidimensional, e não daqui para fora. Essa geometria física, ela precisa ser dividida em células de volumes finitos, e esse processo é a parte mais importante do processo de solução da matemática, da modelagem, porque essa qualidade da malha afeta a sua precisão. Por exemplo, se eu dividir em 5 pontos, que é como a gente vai fazer aqui, vocês vão ver que o meu perfil ele vai, então, seguindo retas até esses pontos. Se eu divido em muito mais pontos, essas retas começam a se suavizar e parecer, então, uma curva, tá certo? E aí isso implica, né, essa escolha de número de células vai implicar e vai afetar fortemente o comportamento da minha solução, tá? E a gente vai considerar uma malha quadrilátera ideal, ou seja, células retangulares, tá? Para essa geometria em 1D. Eu poderia considerar várias bolinhas, né, vários círculos, você poderia considerar triângulos, eu poderia considerar hexágonos lado a lado, poderia fazer, né, considerações diferentes, mas em 1D aqui isso não vai fazer diferença.
Mas se fosse 2D ou 3D, faria. Concorda? Bom, então dividindo aqui em 5 células, tá? A gente consegue escrever uma célula para cada malha. Quando eu falo uma célula para cada malha, se eu tenho 5 células, para 3 delas eu vou ter o equacionamento da célula anterior, e para 2 delas eu vou ter das células limite. Eu vou chamar sempre a temperatura no centroide daquela célula, vai ser meu TP. Então, para a célula 2, TP é T2. Para a célula 3, TP é T3. Para a célula 4, TP é T4. Para a célula 1, TP é T1. Para a célula 5, TP é T5. E aí eu vou substituir e vou chegar no sistema de equações para a temperatura, que descreve, então, a possibilidade de solução e resolução para a obtenção da temperatura. Bom, bem, basta eu resolver o meu sistema e eu vou obter as minhas 5 temperaturas. Conhecidas as temperaturas das barras. Conhecida a distância entre as minhas células, ou seja, o comprimento da barra e de quanto em quanto eu vou dividir esse comprimento. E conhecido a entrada ou saída de energia, que é o parâmetro que vai ser dado, o meu sistema aqui ele se reduz a um sistema de equações lineares de 5 equações e 5 variáveis. T1, T2, T3, T4, T5. E eu posso resolver de forma trivial. Como? Oi? A gente tem um sistema. Como a gente resolve o sistema? Inversão matricial ou escalonamento. Tá? Isso é mais complicado aqui nesse caso. Se eu tivesse menos elementos, talvez, tá certo? HP vai usar um método apropriado ali, talvez para um sistema linear, método simplex. E a gente consegue, então, resolver. Para ficar mais fácil de resolver e de analisar, eu vou tentar reorganizar essas equações de maneira a agrupar meus termos similares. Tá? Então, o que tem variável para o lado esquerdo, que não é variável e é constante, a variação de energia em cada célula com relação à vizinhança, do lado direito. Se eu escrever isso, então, no termo de notação matricial, vejam que para algumas células eu não tenho algumas temperaturas, porque elas não são vizinhas das células que contêm aquelas temperaturas. E para tentar estruturar e visualizar isso melhor, então, onde eu não tenho, então, essas células, eu vou colocar o valor, uma notação de 0, multiplicando aquela temperatura, e vou construir um sistema matricial, tá, para resolver. Vejam que é um sistema matricial aqui, com vários zeros. Eu decomponho, então, meu lado esquerdo em matriz dos coeficientes, matriz das variáveis, e do lado direito mantenho meu vetor de parâmetros constantes. Agora a gente vai conhecer os valores e vai resolver. Tá? Então, atividade, já para a aula síncrona, a síncrona agora é resolver esse sistema que eu mostrei para vocês em Python. Tá? Então, considere a difusão de calor em estado estacionário 1D em uma barra conforme mostrado na figura 10. A barra tem comprimento de 5 metros, a área de seção transversal de 0,1 metro quadrado, condutividade térmica de 100 watts por metro Kelvin, a temperatura na extremidade esquerda da barra é 100, na extremidade direita é 200, ou seja, a transferência de calor vai acontecer da direita para a esquerda. E há uma fonte de calor constante de 1000 watts por metro quadrado na barra, meu S. Ou seja, a barra está sujeita ali a uma variação de uma fonte de calor externa, que por ser positiva, ela acaba então agregando energia na minha barra. O campo de temperatura é governado pela equação da difusão no estado estacionário 1D, como a gente viu. Tá? Olhando aqui, a gente vai, então, para resolver isso em Python, seguir uma sequência de etapas. Dividir a geometria em um mesh de 5 células, ou seja, 5 metros por 5 posições, cada célula minha vai ter uma distância de 1 metro. Tá? Então, o meu DLP, DPR, vai ser igual para todas as minhas células, 1 metro. Segundo passo, atribuir os parâmetros do modelo, que são os constantes, tá? A gente tem lá o produto DA, lembra? D é K sobre Z, ou seja, condutividade 100, D é a distância entre as células, 1 metro, vezes a área de seção transversal, ou seja, tem esse parâmetro D vezes A. Aqui a fonte de energia, que quando eu multiplico pelo volume
da minha célula, que é o comprimento vezes a área de seção transversal. Eu obtenho esse meu termo S como 100 watts. E aí eu vou gerar a matriz dos coeficientes, certo? Monto meu sistema matricial. Lembro, olhando aqui, os meus coeficientes constantes vão vir aqui para o lado direito. Os meus coeficientes, né, que multiplicam as minhas variáveis, vão ficar do lado esquerdo. E aqui eu tenho as minhas temperaturas, tá? Basta resolver o sistema matricial. E aí agora fica como atividade para vocês resolverem isso com o Python, tá? Bem, eu só peço que não resolvam o sistema direto aqui, tá? Declarem as variáveis D, A, L, N, calculem os coeficientes que foram mostrados aqui e depois resolvam o sistema de equações lineares. E aqui está a solução, mostrando já para vocês para 5 células. Então, esse é o comportamento. Se eu resolvesse analiticamente ou por CFD, né, pela simulação, que é o método dos volumes finitos. Ou se eu resolver aqui, eu vejo que para muito mais pontos, uma malha com muito mais células, vejam quão mais robusto se torna isso, tá? Verifiquem o efeito que acontece aqui, que é, né, justamente por causa do menor número de pontos e que se torna, leva a uma menor robustez de solução, que aqui eu tenho um comportamento que parece que quando chega aqui a temperatura, né, ela decai um pouco, que não acontece quando eu olho isso com mais pontos, tá? Então, isso é mais robusto, é mais fidedigno ao comportamento. Beleza? Dúvidas, perguntas? Percebam que a matemática envolvida, né, no método dos volumes finitos, ela não é tão trivial. Nesse caso, a gente acaba verificando que a gente tem que aplicar vários conceitos matemáticos, né? O teorema da divergência, usar a interpolação linear, passar e converter da análise nas extremidades para análise no centroide. Então, tem tudo isso que é o método dos volumes finitos. Simplificar aquela primeira equação de integral no volume, passar ela para uma integral de área, depois usar a, a interpolação para fazer a anulação dos vetores, fazer depois a análise com relação a uma célula com relação a outra, que é a interpolação, e daí tirar a derivada, tá? Que a derivada se tornou uma interpolação quando eu aproximo do delta t por delta x. Bom, o Carlos levantou a mão, diga. Licença, professor. O senhor pediu para a gente resolver em Python. Foi por isso que o senhor pediu para a gente. Carlos, fala de novo, por favor. Eu estou desligando aqui o ar. O senhor disse para nós resolvermos em Python o sistema. Foi por isso que o senhor pediu para nós instalarmos o Anaconda no computador? Isso, também, Carlos, também. Vocês podem utilizar, né? Fica a critério de vocês. Vocês podem utilizar os compiladores do Anaconda, o Jupyter, o PyCharm, outras ferramentas, ou tem gente que tem maior praticidade pode utilizar o Colab. Né? O Colab aí, talvez, né, você traz como uma sugestão, não necessita a instalação do Anaconda, mas quem tem praticidade ou é acostumado ao Colab, tem. Beleza? É isso, Carlos? Perfeito, obrigado, professor. É porque o que acontece, né? Eu prefiro trabalhar com o Jupyter sempre que possível, porque ele tem todas as bibliotecas já que eu normalmente utilizo. O Colab, às vezes, se eu não importar ou não instalar alguma biblioteca nele, eu já tive casos que eu não consegui resolver o que eu precisava. Né? Então, dá também, em vários casos, mas em alguns casos você vai ter que chamar ou instalar algumas bibliotecas a mais para resolver com o Colab. Com o Jupyter, normalmente, eu não me preocupo, então, né, ele no Anaconda, para mim, sempre resolve, mas fica a critério de vocês. Se vocês conseguirem resolver de outra forma, tudo bem. Alguma outra dúvida, pergunta? Certo? Tá. Então, uma atividade assíncrona, agora da aula está colocado ali já no Moodle. Peço que vocês resolvam em Python esse sistema, fazendo a declaração das variáveis, e estudem o equacionamento, o desenvolvimento de equação que eu mostrei ali para vocês na aula. Certo? E aí, na semana que vem, a gente continua passando volumes finitos para uma análise 2D e uma análise diversa do 1D também. E aí, depois, a gente vai trabalhando mais ferramentas e mais estudos de caso aplicado. Bom?
Obrigado pela atenção de vocês, tá certo? Até breve, tá certo? Boa noite, bom descanso e vamos conversando. Pessoal da gravação, eu vou encerrar, tá? Vou parar a gravação.